Você já passou por uma velha mansão vazia e se perguntou por que ninguém a salvou? Alguns monumentos enormes e de aparência mal assombrada têm potencial para serem transformados em casas luxuosas, mas apesar de seu estado degradado, muitos ainda têm preços enormes no mercado. E mesmo que você pudesse pagar, alguns segredos obscuros escondidos em sua história podem te deixar com o pé atrás de comprar. Com isso, vamos dar uma olhada em algumas das mansões abandonadas mais incríveis do mundo. Castelo Diga. Sabemos que a casa de todo homem é seu castelo, mas você gostaria de viver em um castelo de verdade? Bem, se você tem $1.200.000 guardados e não se importa de mudar para a linda região de Ragusa, na Sicília, esse sonho pode se tornar realidade. O abandonado Castelo Diga tem um amplo espaço de 1.997 metros quadrados, com seus muitos edifícios, incluindo uma velha igreja, uma casa de campo e uma variedade de outras dependências externas. Como qualquer castelo de verdade, ele vem com uma parede com torres que seria perfeita para a inspeção dos 6,9 hectares de terra que você também possui. Mas como você pode ver, o interior está um pouquinho degradado. Então algumas partes desse castelo não estão de contos de fadas. Exigiram muito carinho e dinheiro para torná-lo habitável. Especialistas do negócio de reforma de castelos dizem que restaurar lugares como esse pode custar cerca de €460 por metro quadrado. Portanto, embora o Castelo Diga possa parecer uma pechincha à primeira vista, sua reforma pode custar até $11,8 milhões. Acontece que esse minúsculo reino vem com um preço majestoso. Quer saber o que vai fazer você se sentir como a realeza e não vai custar nem um centavo? Apertar os botões de curtir e se inscrever. Você vai ser o primeiro a saber quando meus novos vídeos forem lançados. É assim que o YouTube trata a realeza. E agora, senhoras e senhores, hei de continuarmos a examinar as mansões abandonadas mais notáveis do mundo. Castelo Elda. Você acha que todos os castelos ficam na Europa? Pense de novo. Essa propriedade abandonada com aparência de conto de fadas fica na região isolada do condado de Westchester, em Nova York. E como sugere sua aparência misteriosa, tem alguns segredos escondidos dentro de suas paredes. Foi construída em 1927 por David Abercrombie, coproprietário da marca de roupas Abercrombie Fitch. O Castelo Elda, que fica em uma propriedade de 20 hectares, incorpora um enorme pátio aberto, escadas em espiral de ferro fundido, 25 quartos e uma vista incrível do rio Hudson. Depois que a casa foi trocada por vários proprietários diferentes ao longo dos anos, ela passou por muitas tentativas fracassadas de reforma. Constantes contratempos de incêndios e vandalismo significavam que nenhum renovador poderia ver o projeto finalizado, e ele permaneceu nesse estado abandonado no mercado em 2017 por $3,7 milhões. Ele foi comprado rapidamente, mas agora está de volta ao mercado por apenas $3,2 milhões. Esta parece ser uma aventura de renovação muito cara, e até agora mal sucedida, talvez até mesmo mal assombrado. Não seria surpreendente, visto que 2 dos 4 filhos de Abercrombie morreram em acidentes trágicos enquanto viviam aqui. Parece que esse castelo em ruínas seria um excelente imóvel se você fosse um fantasma. Nakhon Pathom. A província de Nakhon Pathom, nos arredores de Bangkok, Tailândia, está repleta de lembretes caros do colapso financeiro da Ásia em 1997, no ano em que as economias asiáticas mais afetadas viram uma queda de $100 bilhões em capital. Essas mansões gigantescas para a elite rica da Tailândia estavam sendo construídas. Quando o dinheiro acabou, o tranquilo subúrbio foi abandonado, deixando 5 dessas mansões quase totalmente construídas, vazias. Sem ninguém que pudesse pagar para terminar, permaneceram desocupadas até os anos 2000, quando 2 famílias de zeladores se mudaram para cuidar das propriedades, mas é muito trabalho para apenas algumas mãos. Como você pode ver, as piscinas ficaram verdes com lama e algas, e as fachadas estão cobertas por mais de 20 anos de sujeira. Se tivessem sido mantidos em boa forma, poderiam ter alcançado preços como esta magnífica mansão na mesma área. Atualmente, está no mercado por $16,5 milhões de bahts tailandeses, o que equivale a pouco mais de $530 mil. No entanto, 2 décadas de deterioração e estilos desatualizados podem ajudar a barganhar esse preço. O que você estaria disposto a pagar por uma fatia dessa vida decadente e chique tailandesa? Conta aí nos comentários. Kumbe Park. A mansão Kumbe Park em Whitchurch-on-Thames, Inglaterra, fica em um terreno imenso de 50 hectares, que tem o mesmo tamanho de 2.000 quadras de tênis. Mas aguenta aí até ouvir o preço, porque é um grande problema. Construída em 1865 e reformada na década de 1980, seus proprietários faliram e a mansão foi apreendida pelos tribunais superiores. E como você pode ver, o interior é uma cápsula do tempo, ao estilo dos anos 80. Os 6 quartos ainda têm cortinas e cabeceiras florais. Os 5 banheiros têm acessórios luxuosos e dourados. E as grandes escadarias curvas levam a quartos gigantescos
gigantescos de todos os estilos. Mas a piste de resistance desse lugar tem que ser a piscina coberta abandonada. Tem murais pintados e ladrilhos de mosaico, e até grande o suficiente para andar de skate quando vazia. Considerando que está abandonada há quase 30 anos, está em excelentes condições. Embora outros elementos como a casa-barco e a piscina ao ar livre não tenham envelhecido tão bem, eu não arriscaria em mergulhar por ali se fosse você. Então, você consegue adivinhar quanto foi colocado no mercado em 2015? Acabou sendo listada em 10 milhões de libras. Na época, 15,2 milhões de dólares. Assim como aquele estilo dos anos 80, esse preço é certamente excêntrico. Flash House. Em julho de 2014, o patrimônio cultural britânico Flash House, em Cumbria, Inglaterra, valia 1.900.000 dólares. Agora mantenha esse preço em sua mente, porque ele vai te surpreender quando você souber o que aconteceu com ele. O retiro de 2.136 metros quadrados e 52 quartos, outrora ostentava uma biblioteca lindamente mobiliada, completa com uma sala escondida, vistas incríveis e um foyer maravilhosamente detalhado. Foi a casa da cantora e compositora Christine Holmes e seu marido Paul Davis. Mas após um divórcio desagradável, Davis assumiu o controle da Flash House. Os crescentes custos de manutenção fizeram com que ele se envolvesse com uma gangue de traficantes de drogas em 2011. Junto com 5 comparsas, ele transformou essa mansão de paredes brancas em uma, digamos, fábrica de ervas, que vale 6,8 milhões de dólares hoje. O mofo e a umidade arruinaram os cômodos onde a erva do diabo havia sido cultivada, e a cozinha estava totalmente destruída, e os interiores deslumbrantes foram vandalizados de forma irreconhecível. Depois que Paul e companhia foram presos, a casa foi colocada em leilão em 2019, mas o estado em que havia sido deixada arrastou seu preço de venda final para míseros 596 mil dólares. Isso é um pouco mais de um terço do seu valor de 5 anos atrás. Se você precisa de mais uma desculpa para não se envolver com drogas, tá aí. Mansão perdida de Mike Tyson. Mike Tyson se deu bem recentemente. O mordedor de orelhas lendário do boxe está de volta ao ringue. Sua carreira de ator decolou, e ele deve ter um patrimônio líquido de cerca de 3 milhões de dólares. Mas é uma vida muito diferente daquela que ele tinha. Na década de 80, quando ele estava ganhando mais de 10 milhões de dólares por luta, ele era proprietário dessa mansão de 1.812 metros quadrados, que ficava em 23 hectares de terra em Ohio. E ele não economizou. Sua enorme piscina coberta tinha um bar ao lado. Um carpete berrante com estampa de zebra enfeitava os corredores e as escadas. E seu banheiro era a combinação mais exuberante de verde e dourado. E não seria uma mansão de verdade sem as gaiolas de tigre que ele usava para manter os seus 3 tigres de bengala. Morra de inveja, Joe Exotic. Mas em 1992 tudo desabou quando ele foi preso por agressão sexual. E novamente em 99. A elaborada mansão foi comprada por incríveis 1.300.000 dólares. Mas ninguém nunca se mudou. Por volta de 2005, um usuário chamado MoneyPenny220 tentou vender a mansão no eBay por 3,5 milhões de dólares, mas foi executada. Então em 2020, depois de ficar abandonada por 10 anos, ela finalmente foi convertida em uma igreja. Aquela piscina verde suja foi substituída por um local de oração, e aquele tapete de zebra foi rasgado e substituído por um azul sagrado. E eu gostaria que eles tivessem mantido as gaiolas de tigre. Definitivamente teriam tornado a missa um pouco mais interessante. Mansão High Point. O caminho nupcial de Toronto é uma fileira de mansões luxuosas que foram habitadas por rostos famosos como Robert Herjavec, Drake e até Prince. No entanto, uma mansão na estrada High Point se destaca entre as demais, porque está inacabada e completamente vazia. Em 2020, essa mansão chegou ao mercado em cerca de 18 milhões de dólares canadenses. Isso é cerca de 13,4 milhões de dólares americanos, se você não sabe a diferença entre um e o outro. É um preço absurdamente alto, considerando que não está nem terminado. Mas quando você olha para dentro, pode ver o porquê. A casa possui um hall de entrada gigante e uma grande escada dupla, que o receberá em alto estilo. A casa também possui 15 banheiros, 9 quartos e estacionamento para 31 carros, todos espalhados por 1.476 metros quadrados. Por mais impressionante que pareça, elementos como a adega fria ainda estão aguardando a construção, e a maior parte da cozinha também não foi concluída. Isso deixa com uma pergunta: por que nunca foi concluído? Bem, uma teoria sugere que foi deixada dessa forma para que um novo proprietário possa terminar, de acordo com as próprias especificações. Uma teoria diferente do explorador urbano Freaktography especula que houve um evento polêmico em 2020 que afetou várias casas na fileira, significando que a construção teve que ser suspensa. Algum de vocês super detetives da internet tem alguma informação privilegiada? Ou qualquer outra teoria sobre por que essa mansão de ponto alto foi deixada de lado? Conta aí nos comentários. A Casa Scottsdale.
Vamos voltar do ano de 2012, quando ninguém sabia o que era o WhatsApp, e as mensagens SMS reinavam. Naquela época, o empresário de tecnologia Jason Hope estava no meio da construção desse complexo em Scottsdale, Arizona. Ele estava planejando construir 9.290 metros quadrados de paraíso, com mais de 9 edifícios se estendendo por 6 hectares, um rio artificial, várias garagens internas e até mesmo uma pista de boliche interna, com um estilo moderno bastante questionável. Eu mencionei que tudo seria conectado por túneis. Ele queria construir uma casa ou um covil maluco de um vilão de James Bond. Nunca vamos descobrir, porque os sonhos de Jason pararam de repente quando sua empresa, a Jawa, se envolveu em um escândalo. Eles roubaram o dinheiro de milhares de clientes, e embora os processos que sitiaram Jason tenham sido resolvidos em 2012, o trabalho em sua enorme mansão nunca foi retomado. Em vez disso, todo o lote inacabado foi vendido por apenas $5 milhões. E desde então, não parece que ninguém foi corajoso ou estúpido o suficiente para reiniciar o projeto. O Google Maps mostra que, até hoje, o complexo parece abandonado. Quer dizer, não tem nem telhado. Mas aqui está a parte curiosa. Sites de venda de propriedades como o Redfin agora têm todo o imóvel listado em cerca de $1,46 milhões. Isso é menos da metade do que o imóvel inacabado foi vendido. A menos que alguém compre logo, parece que este covil do mal está destinado à destruição eterna. Versalhes Americana. Com 8.361 metros quadrados, a mansão Versalhes, em Windermere, na Flórida, é aproximadamente 9 vezes maior do que a maioria das casas vizinhas. Mas a mega mansão levou mais de 17 anos para ser construída e ficou largada por uma boa parte do tempo. Seus proprietários milionários, Jack Siegel, e seu marido magnata do timeshare, David Siegel, foram duramente atingidos pela crise financeira em 2008. Cortando os custos sempre que possível, a construção foi interrompida em seu projeto de Casa dos Sonhos. Por mais de 4 anos, a Casa dos Sonhos, planejada para ter 30 banheiros, 14 quartos e 9 cozinhas, ficou totalmente vazia. Embora dificilmente chegue perto de atingir os 2.300 quartos reais do Versalhes e quase 63.174 metros quadrados, Maria Antonieta pode dizer que ela tinha um rink de patinação coberto, uma garagem para 30 carros e uma cúpula de vitral de 9 metros no valor de $500 mil. Eu acho que não. Mas quando chegou a hora da crise de crédito em 2010, a casa teve que ser colocada à venda. Mesmo com apenas 2/3 da construção concluída, chegou ao mercado por $75 milhões, mas sem nenhum comprador foi diminuído para 65 milhões. Poxa, que pechincha. Após alguma sorte financeira, a construção da casa foi retomada em 2019, e espera-se que o Siegel tenha uma avaliação de mais de $100 milhões assim que for construída. Acho que isso prova que o dinheiro realmente pode comprar qualquer coisa, exceto talvez o bom gosto. Kenmel Hall. Se você achou que o Versalhes americano de $100 milhões era muito espalhafatoso, por que não dar uma olhada no Versalhes galês por apenas uma fração do preço? Comprado por pouco menos de $2 milhões em 2011, esse edifício vitoriano de 122 quartos foi construído em 1876, com pelo menos 50 quartos de hóspedes e 60 quartos de empregados. Cada hóspede nessa mansão poderia ter um mordomo particular. Você pode imaginar que tipo de festas incríveis eram realizadas nesses enormes salões de baile, ou quais convidados célebres podem ter descido essas escadas enormes. Ao longo dos anos, foi usado como uma escola para meninos, um spa e até mesmo um hospital militar. Mas depois que foi comprado em 2011 por $2,6 milhões a menos do que o preço original pedido, este imóvel permaneceu abandonado. Então, em 2020, a empresa proprietária foi acusada de realizar trabalhos não autorizados no prédio listado como patrimônio cultural, resultando em um embargo no local. Como a mansão continua perdendo valor quanto mais tempo permanece sem uso, ela pode voltar ao mercado a qualquer momento. Do contrário, podemos fechar as cortinas desse marco histórico, o que daria muito trabalho com tantas janelas. Palácio de Bambu de Mobutu. Já cobrimos as versões americana e galesa de Versalhes. Agora é hora de dizer oi ao Versalhes africano. Este paraíso na selva em ruínas, em Gbadolite, já foi a casa do presidente Mobutu, o ex-governante da República Democrática do Congo. Ele esbanjou cerca de $130 milhões em seu palácio de bambu presidencial. E como você pode imaginar, esse dinheiro já era uma enorme fortuna na época de seu governo. O palácio incluía 20 mil toneladas de mármore, janelas de alto quilate banhadas a ouro, uma piscina king size e até mesmo um parque que ele encheu de tigres indianos. É muito difícil imaginar essas ruínas ostentando todos os requintes agora. Isso porque, quando sua ditadura de 32 anos foi derrubada em 97 e ele foi forçado a fugir, os saques que se seguiram deixaram o palácio despojado de quase tudo. Só as coisas que eram muito pesadas para carregar, como esses lustres de cristal gigantescos, permaneceram praticamente intocados. Assim, todo o complexo foi transformado em uma luxuosa mansão que custa cerca de $15 milhões para funcionar a cada mês, para restos saqueados que tiveram até as coberturas de seda arrancadas de suas paredes. Era quase como se estivessem arrancando de sua história a própria memória do presidente corrupto. Howey House.
As fundações de aparência assombrada da Howe House pareciam mais um pesadelo do que um imóvel dos sonhos. Concluída em 1927, a mansão com 20 quartos e 669 metros quadrados custou $250 mil para construir. Com o dinheiro de hoje, isso é cerca de 3,7 milhões. Mas com o passar dos anos, começou a realmente mostrar a sua idade. A manutenção deficiente significava que os jardins de crescimento rápido ocuparam o terreno e cobriram o lago com algas de aspecto sombrio. Recursos incríveis como essas lareiras gigantes e portas de madeira antigas não eram mantidos de maneira adequada, os deixando com aparência suja e desgastada. Devido a maus investimentos realizados em 2005, sua então proprietária Marvel Zona perdeu o caso e o casarão. Seus advogados indicaram que a mansão valia apenas $2 milhões naquele momento, com a incrível quantia de $1,5 milhão necessária para reparos e restaurações, incluindo a instalação de ar-condicionado. Por aquele preço, ninguém tinha pressa de apresentar uma proposta, e ficou vazio e abandonado por mais de 12 anos. Eventualmente, após algumas questões legais sérias, foi listado por insignificantes $480 mil. Isso é apenas 13% do que custou inicialmente para construir. Então, em 2017, foi abocanhado e reformado por meio de investimento de $600 mil. Agora, foi restaurada para a sua antiga glória, transformando essa casa mal-assombrada em uma mansão de aparência mágica. Bishop's Avenue. A Bishop's Avenue, no norte de Londres, Inglaterra, também conhecida como Billionaire's Row, é repleta de 66 mansões de aparência impressionante, que têm valor combinado de aproximadamente $620 milhões. Mas enquanto algumas são cuidadas meticulosamente, outras são abandonadas como essa, simplesmente chamada de As Torres. Foi uma das 10 casas compradas pela família real saudita em 1979, no valor de $40 milhões. E isso era menos da metade do preço original pedido na época. Se estivesse em melhores condições, levando em consideração a inflação, há uma chance de que valesse cerca de 143 milhões hoje. Mas nos 30 anos que possuíam, raramente foi visitada. Agora ficou abandonada, com seus únicos visitantes sendo fotógrafos corajosos. O musgo cobre as paredes e o chão em pontos onde o prédio desmoronou, expondo a casa ao mesmo tempo. A outrora mansão majestosa está em um avançado estado de podridão, e a piscina vazia está cheia de esqueletos de pombos, ratos e camundongos. E não é a única. The Georgians, que fica a apenas algumas portas das torres, também foi propriedade da família real saudita, mas assim como as torres, também está totalmente abandonada. As paredes antes elegantes foram deixadas rachadas e desmoronando, tetos e vigas apodreceram, e o banheiro parece que alguém realmente deu um jeito no encanamento. Pelo jeito das coisas, precisaria de um bom tempo para transformar essas ruínas podres em uma casa dos sonhos, mas mesmo nesse estado, ainda vale uns $40 milhões. Pode parecer um desperdício total de potencial, mas há detalhes importantes. De acordo com as legislações do Reino Unido, os custos de renovação de casas que ficaram vazias nos últimos 2 anos, como o The Georgians e o The Towers, são elegíveis para uma redução no imposto sobre o valor agregado, que é reduzido para apenas 5% dos 20% que geralmente custaria. E se não tiver como reparar, então demolir e construir uma nova casa em seus terrenos pode não estar sujeita ao imposto de forma alguma. Esse é um jeito de facilitar o processo. Eu vou comprar agora mesmo. Mansão bilionária japonesa. Nos arredores de Tóquio, bem escondida, fica essa mega mansão, anteriormente habitada pelo bilionário japonês e ávido colecionador de arte, Genshiro Kawamoto. Ele foi preso em 2018 por sonegação de impostos, e desde então, sua enorme mansão está vazia, embora esteja cheia de uma série de tesouros maravilhosos. Belas estátuas realmente estão espalhadas por toda a propriedade. Para onde quer que você olhe, outra estátua pode ser vista pela casa. A arte aparentemente inestimável está pendurada nas paredes, e os móveis imaculadamente esculpidos permanecem intocados no meio dos quartos. E isso não é tudo. A propriedade de Kawamoto abrange uma segunda mansão, que contém estátuas de aparência ainda mais preciosa. Você acha que Genshiro era realmente um colecionador de arte, ou era secretamente casado com Medusa? A propriedade não está à venda no momento, mas propriedades semelhantes na mesma área estão listados por $8,5 milhões, e isso sem o valor agregado de um tesouro secreto escondido. Mansão Peter Grant. Às vezes, quanto maior é um lugar, mais difícil fica de cair em ruínas. Um exemplo claro agora, a famosa mansão Peter Grant, do Canadá. Dentro de incríveis 6.039 metros quadrados, essa residência é elevada à beira do lago da costa Timiskaming. É a maior mansão do Canadá. Mas apesar de ter 43 hectares de terra, uma piscina coberta e lareiras de 9 metros, nunca foi uma casa habitável. O Urban Explorer Freaktography conseguiu entrar sorrateiramente e dar uma olhada no início de 2020. Como você pode ver pelos pisos nus, andaimes incompletos
e total falta de decoração, nunca foi concluído. Em 2009, estava a caminho de ser construído quando seu proprietário e magnata do setor florestal, Peter Grant, passou por terríveis dificuldades financeiras. Sua empresa pediu falência e a estrutura da casa foi colocada no mercado em 2010 por 25 milhões de dólares canadenses. Hoje em dia, isso é pouco mais do que 22 milhões. Foi comprada por uma empresa com sede em Toronto. No entanto, tudo o que fizeram desde então foi colocar algumas câmeras de segurança e placas de propriedade privada. Enquanto isso, a própria casa foi deixada intacta. Então, quanto isso vale agora? Bem, eu fiz uma pesquisa e descobri que as terras à beira do lago em Temiskaming Shores podem custar cerca de 109 mil dólares por hectare. Isso significa que com 43 hectares, só o terreno da mansão pode valer cerca de 4,6 milhões de dólares. Mas a estrutura em desintegração provavelmente não vale mais do que 17 milhões e meio. Seria o valor que você teria se deduzisse o valor do terreno do preço pedido da propriedade em 2010. E é possível que o abandono também tenha derrubado alguns milhões do seu preço original. Quanto você acha que vale hoje em dia? Conta aí nos comentários. Castelo Samezano. Você vai ficar tão deslumbrado com esse próximo lugar que provavelmente vai lutar para acreditar que ele já foi abandonado por alguém. Mas acredite ou não, esse castelo já juntou poeira por 3 décadas nas colinas toscanas de Florença, Itália. Construído há cerca de 400 anos em 65 hectares de um parque exótico, este castelo elétrico tem quase 5.574 metros quadrados de espaço habitável, que é quase do mesmo tamanho que um campo de futebol americano. Mas eu não iria jogar futebol americano nesses quartos intrincadamente decorados se eu fosse você, porque eles levaram cerca de 36 anos para serem renovados na década de 1880. Desde a sala do pavão com seus desenhos de cauda de leque e a sala de estalactite com seu teto ostentoso, até a sala branca que parece ter sido arrancada diretamente do Taj Mahal. Na verdade, existem 365 quartos, cada um com seu próprio toque exótico nessa magnífica mansão, um para cada dia do ano. Foi brevemente transformado em um hotel na década de 70, mas o custo de sua manutenção excedeu em muito o preço que seus hóspedes podiam pagar, e fechou nos anos 90. No entanto, ele chegou ao mercado em 2018. Você consegue adivinhar por quanto? Quase 19 milhões de dólares. Esperamos que a pessoa que o comprou tenha dinheiro suficiente para manter esse castelo em seu maravilhoso estado colorido. E aí, qual dessas mansões você mais gostaria de ter se pudesse? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.